Bem-vindos de volta ao Porco Princesa e bem-vindos de volta ao Planet Coaster. E hoje a gente vai fazer a obra mais megalomaníaca desse parque, que é o Porto. E eu espero que vocês gostem, porque eu já gastei talvez umas 8 horas nesse Porto e ele não tá pronto ainda. Acho que ele não tá nem perto de ficar pronto, não, mentira. Mas estão faltando algumas coisas ainda nele. Essas 8 horas estão divididas em 2 episódios e eu espero que vocês gostem, porque, cara, tá dando um trabalho, mas tá ficando muito legal. Pelo menos eu acho, né? Agora vamos começar pela burrice dessa que vos fala, né? Que assim que eu comecei a fazer esse Porto aí, eu pensei, né, pegar referência pra quê? Pra quê, né? Não preciso de referência, eu me lembro de como é que é Piratas do Caribe. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ficar lindo. Só que não, né, gente? Só que não. Então, o que acontece? Para essa primeira parte, eu comecei tentando fazer alguns prédios, né? E a minha ideia principal aí era fazer com que esses prédios não ficassem todos iguais. Não fossem todos caixinhas, né? E tivessem identidades diferentes e tipo portas e janelas diferentes e tal. Só que vamos pensar um pouquinho. Olha só esse primeiro prédio aí. Esse primeiro prédio, ele é todo de madeira. Ele não é lindo? Ele é lindo. Agora me explica como é que isso daria certo na Inglaterra dos anos 1800, 1600, 1600, 1800, não sei. Vamos ficar com 1700, que tá na metade do caminho, tá bom. Mas como é que esse prédio ia dar certo nessa época, no Porto, sendo todo de madeira? Esse prédio, ele cairia em 2 anos. Porque, gente, madeira não aguenta maresia. Madeira não aguenta a corrosão do mar. Não aguenta. Então, assim, algumas coisas para a segunda parte, eu vou mudar algumas coisas. Eu não me lembro se eu mudei esse prédio ainda ou não. Mas é porque eu comecei a fazer um projeto ambicioso num outro prédio. E acabou tomando muito do meu tempo. Mas eu pretendo mudar ele ainda. Então, assim, os prédios dessa época, como é que eles tinham que ser? Ou eles eram de uma espécie de alvenaria, ou alvenaria com madeira, ou eles eram de pedra, né? Para poder aguentar a maresia. Então, assim, coisas terão que ser mudadas nesse projeto. Mas vai vendo que é bom que vocês veem o processo de como que eu fiz e como que eu cheguei a certas conclusões, assim. O prédio que eu, inclusive, vou mudar é esse aí que eu tô montando branco maior. Na verdade, eu não mudo o prédio, mas eu acrescento coisas a ele e, nossa, esse prédio ficou muito legal depois de pronto. Uma coisa desse jogo que, nossa, me irrita um pouco é que você não tem muitas escolhas de porta e de janela. E algumas janelas, como essa que eu tô colocando aí, elas fazem uma espécie de sombra que parece que a janela tá a 1 metro de distância da parede. Por quê? Pra que essa sombra toda, não é verdade? Nossa, isso me dá um nervoso, porque quando eu tô vendo, tudo bem que o tempo tá parado numa hora X do dia. Mas quando eu tô vendo essa janela assim, gente, eu fico toda hora checando pra ver se a janela tá colada na parede ou não. Porque me dá um nervoso. Não me parece certo. Mas aí eu acho que tem pouca opção de janela e porta. Não sei porquê. Podia ter mais coisas. Uma das questões, né, da janela e da porta principal é que elas são feitas para certos tipos de material de construção. Então, por exemplo, se eu construir uma casa de pedra, tenho as janelas X de pedra, entendeu? Que são para colocar naquela casa. E aí tem, tipo, 3, 4 opções. Aí se eu faço uma casa de estuque, tem 3, 4 opções de janela de estuque. 2 opções de porta de estuque. Então, assim, eu acho que se eles tivessem feito as janelas e as portas
Não sei, eu não sei, tipo assim, não sei como é que eles poderiam ter resolvido isso. Talvez feito todas de madeira, não sei, ou ter, não sei, ter janela de madeira e janela de ferro e sei lá, entendeu? É complicado, porque a gente fica com, às vezes, você quer fazer um prédio ou uma casa, e assim, algumas janelas por exemplo, janelas de estuque funcionam com prédios de argamassa, por exemplo. Esse prédio branco aí, que é argamassa de cal. Agora, não funcionam com esse prédio vermelho, que é tipo tijolo. Entendeu? Então, meio complicado isso. Aí eu acho que eu tô... Esse, pra mim, foi o prédio que eu fiz que ficou mais legal de todos. Porque... não sei, eu tive essa ideia de fazer esse quintal nele. E eu achei isso muito legal. Não sei porquê. Eu não sei nem se isso funcionaria realmente nessa época. Eu acho que não também, mas vai ficar porque eu adorei esse prédio. Esse quintalzinho. Depois eu mudo a cor dele também, assim. Depois eu ponho ele de argamassa com madeira. Fica super legal também. Mas continua sendo um quintalzinho, que é o que eu me amarro nesse prédio. E ele foi um prédio feito para ter cara de casa geminada. Então ele tem tipo 2 portas, porque são 2 apartamentos no prédio. Ou sei lá, entendeu? São 2 números no prédio. Então ele tem 2 portas. E tem essa portinha pro entre aspas, quintal. E depois, na frente desse prédio, no próximo episódio, eu fiz uma vendinha de frutas. Ficou, muito legal. E a minha ideia era que a pessoa que vende as frutas na frente desse prédio, ela mora nesse prédio. Então ela usa o quintal para guardar as coisas dela, né? Ou plantar, sei lá. Mas usa o quintal para guardar as coisas do comércio dela. E aí eu tô criando esse prédio que vai da frente, né, do porto até a parte de trás. E a minha ideia com isso era fazer, que na verdade foi o que eu fiz, uma espécie de companhia dos portos, digamos assim. Uma marinha inglesa ali, uma companhia britânica das Índias Orientais, ou alguma coisa do tipo, que é quem regula esses navios e regula, né, a pirataria, digamos assim. E eu achei que ficou muito legal esse prédio, porque ficou realmente parecendo um prédio de governo, porque eles têm no jogo umas bandeirinhas que você pode pendurar nos prédios, bandeirinha inglesa, e aí ficou bem legal. E aí botei uns guardinhas, né, pra tipo tomar conta do prédio. Então dá bem uma cara realmente de alguma coisa mais importante, assim. Aí fiz esse pátio, que seria na verdade a frente da companhia. Ela tem porta para os 2 lados, mas a frente seria para esse lado de cá, né? Porque esse lado de cá, vocês podem ver, é muito mais arrumadinho. Isso daí eu pensei em fazer como se fosse uma prisão, esse prédio quadradão com as janelinhas com barra de ferro, como se fosse meio que uma prisão de emergência, entendeu? Que, tipo, prendeu um pirata, aí o pirata chega aí no navio, eles prendem aí até, tipo, rolar os trâmites e mandarem pra outra prisão. E, tipo, no Piratas do Caribe eles ficam numa prisão que fica bem próximo do porto também, né? Se eu não me engano, no primeiro Piratas do Caribe, que a prisão explode e todo mundo foge. Aí... como a companhia, a porta ia ir pra frente, eu resolvi fazer essa fonte na frente da porta, que achei que ia ficar chique, e juntei essas 2 estátuas, né, que é um Kraken e uma sereia sentada na cabeça do Kraken. Ali no cantinho botei mais uma aguinha pra cavalo. Aí tem esse... olha as formas que eu falei pra vocês no outro, que você tem várias formas que você pode mudar a cor e fazer o que você quiser, que eu usei para fazer essa pérola dessa escultura aí, que eu vou mudar pro outro lado, porque eu reparei que se você passar na montanha russa ali, você não vê essa escultura. Então eu mudei ela pro outro lado da construção.
Essa parte da construção, eu não sei se isso é muito britânico, não. Essa construção aí. Mas é a Companhia das Índias Orientais, né? Então tá tipo no tema. Eu coloquei esse telhado aí, que achei que ficou bem legal, porque dá pra colocar os guardinhas em cima. Mas ele dá esse glitch pra fora do negócio. Olha que maneiro esse glitch. Que eu queria que ficasse com glitch direito mesmo, que ficasse uma faixa branca. Mas como vocês podem ver, só fica um glitch mesmo e me atrapalhou a vida. Agora do outro lado ele fica direitinho. Mas aí não dá, né? Pra usar... Aí, desse lado fica direitinho. Mas aí não dá pra usar só de um lado e não ter do outro lado, né? Aí vou botar algumas coisinhas. Só um andaime ali, não sei porque que eu botei aquele andaime ali. Mas... esse campanário, né? O negócio com o sino. Porque, sei lá, né? O cara tá ali no alto, ele pode ver revoltas, pode ver qualquer coisa. Pode ver alguém fugindo da prisão. Caraca, sabe o que eu me esqueci? De botar um guardinha na prisão. Tinha que ter um guardinha ali na frente. Botei o guardinha ali na Companhia das Índias e não botei o guardinha na frente da prisão. Tem que fazer isso. Como eu disse, 8 horas eu ainda não terminei de fazer toda essa parte aí. Ainda tô fechando detalhes e fazendo o porto. Eu fiz os... Como é deck? Não é o nome daquele negócio que você anda pra chegar até o barco. Não é deck. Me esqueci o nome. Mas fiz aquelas passarelas de madeira que você vai andando pra chegar no barco. E aí tem que colocar... botei a prancha pra você poder entrar no barco. E aí tem uma série de mercadorias pra entrar no barco. Cara, tem umas coisas bem legais no próximo episódio. Aí botei esse símbolo, porque foi o que eu encontrei para poder significar a Companhia das Índias Orientais. Então é isso, galera. A gente vai mudar muita coisa ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí embaixo se você gostou do vídeo. Se você quiser acompanhar essa e outras séries, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio.